E aí, tudo bom? Nesse anime um vírus matou 99% dos homens e as mulheres tá tudo na cerca. Então bora resumir logo essa bagaça. O anime começa com o prota andando com uma mulher numa sala e ela abraça ele por trás. A mulher fala que ele pode escolher qualquer uma das mulheres que estão numa sala. Vocês não estão vendo ela porque elas estavam do jeito que elas vieram ao mundo. Então a cena corta pro prota falando pra uma garota que ele sempre amou. Então ela fala que ela já sabe, porque eles já estão juntos há muito tempo. Então o prota fala que ele não vai estar na universidade no ano seguinte. Ela fica confusa e assustada e pergunta por quê. E o prota responde que ele tem esclerose celular e ela já fica toda preocupada. Então ela fala que essa doença é um tratamento para uma IA que reconstrói as células danificadas. E o prota diz que sim, mas o tratamento leva 5 anos e ele fica incômodo durante esse tempo. E ele foi conversar sobre isso pra que ela não espere por ele, pra que ela possa se relacionar enquanto ele dorme. Aproveitando aqui, o nome dele é Reito e o dela é Elisa. Então a cena corta pro Reito no hospital e o médico confirma que ele vai ficar lá por 5 anos. E agora já tá quase na hora dele ir pro tratamento e chega os amigos dele. E esse cara aqui que fala pro Reito voltar logo pra ele. E também tem essa garotinha que abraça ele chorando. A enfermeira fala que o Reito vai ter que tirar o pingente e chega a namorada dele. Ela vai se despedir dele e ele entrega o pingente pra ela e vai pro tratamento. Agora já iniciando o tratamento, a namorada dele fala que vai esperar e o cara apaga. Quando ele acorda, ele vê uma mulher muito parecida com sua namorada e ela manda ele tomar um banho. Depois do banho, ele tá conversando com uma enfermeira que tá claramente na dele. Ele pergunta sobre o Dr. Takagi, que é aquele médico velho lá. Mas a enfermeira fala que o Dr. Takagi não tá mais lá. Então chega a mulher de cabelo roxo pra explicar pra ele o que aconteceu e leva ele pro carro. Ela fala que seu nome é Mira e começa a explicar o que aconteceu durante esses 5 anos. O novo vírus MK só infectava os homens, os matava depois de 3 dias. É um vírus sem nenhuma cura encontrada e foi o fim dos homens no mundo. Então o Prota se desespera e abre a porta do carro. Lá fora só tinha mulheres, ele começou a correr por uma rua. Ele tava procurando por seus amigos sua namorada e acabou falando com uma mulher. E quando ela viu que ele é homem, ficou desesperada e saiu correndo. E as mulheres começaram a o cercar. Então chega a Mira, que fala que o vírus se chamava aquele masculino e matou 99% dos homens na Terra. E ele só sobreviveu porque ele tava fazendo aquele tratamento. E agora os homens restantes são o recurso mais valioso no mundo. Então uma mulher corre pra cima do rei, e a Mira usa um taser nela. Em seguida ela se ajoelha e fala que o dever do rei agora é fazer filhos com muitas mulheres. Então a cena corta pro Prota vendo um vídeo que explica tudo o que aconteceu durante 5 anos. Então a Mira chega e explica das tentativas, como inseminação artificial. Mas nada além da pegação tradicional funciona. Então a Mira entrega um tablet pra ele poder escolher qual mulher ele vai pegar primeiro, e o cara dispensa. Então chega aquela amiga correndo lá e o abraça. Mas o lerdo aqui esqueceu de falar que o nome dela é Mahiru e ela é irmã do Prota. Eles vão pra uma sala onde tem pessoas que pegaram a mesma doença que o Prota. E lá tá aquele amigo dele, que se chama Ryu. Agora eles estão andando por um corredor e o rei pergunta pra Mahiru sobre a Elisa. Então ela responde que a Elisa desapareceu há 3 anos. E é muito estranho ela ter sumido na mesma época do vírus MK. Mas a Mahiru só fala que provavelmente ela sofreu um acidente. E a cena corta pro Reito no quarto. Então chega a Mira e liga a luz. Ela olha pro Reito e tira a roupa e vai pra cima dele. Mas o Kono decide empurrar e recusar. E a cena corta pra eles numa sala conversando. A Mira fala que o Reito tem que fazer com que a humanidade não acabe. Atualmente tem 5 milhões de pretendentes e apenas 5 homens vivos. A cena corta pra um cara deitado assistindo um filme, enquanto umas mulheres fazem massagem nele. Ele fala que gostaria de fazer algo com a atriz do filme. Chega uma mulher falando que é a hora do acasalamento e entrega o tablet pra ele. A cena corta pro Prota almoçando com a Mahiru e com a Mira. Explicando aqui, eu tinha falado mais cedo que ela é irmã do Prota. Mas foi só na hora que eu fui escrever essa parte do roteiro que eu fui saber disso. E aqui a Mira fala que o Prota foi o segundo homem a acordar. Agora o Prota tá voltando pro quarto, enquanto o número 1, que se chama Ino. E ele já tá doido pra virar amigo do Prota. Então depois disso o Prota vai tomar um banho e do nada a luz cai. Quando ela sente, tem uma mulher lá dentro que não ia casar lá com ele. Mas ela acaba jogando bebida nele e o cara apaga. Quando ele acorda, a mulher tá no sofá, mas debaixo da coberta dele sai uma garotinha. Certeza que nessa hora o cara tremeu na base achando que ia ser preso. A garotinha fica conversando com o Reito e ela fala que seu nome é Yamada. A cena corta pro Prota andando com a Mira e chega junto aquela mulher de cabelo vermelho junto com a Yamada. O Prota tá falando que daí recebe cena da Elise e do nada brota um urso lá perto. A Mira é que a mulher fica na frente do Prota, mas o urso vai pra cima da Yamada. Então o Prota pula pra salvar de uma patada do urso, mas com isso ele acabou ferindo seu braço. A mulher de vermelho fala pra Yamada fazer esse trabalho. Ela mete uma bicuda na cabeça do urso, assim o matando. Agora o Prota tá com a Mira numa sala que foi roubada. A Mira fala que eles estão pesquisando sobre o vírus MK lá, mas tudo foi roubado. E lá o Prota decide que vai criar uma cura pro vírus MK. Ou seja, ele é muito burro. Então o Reito tá passando na TV e a Mahiru começa a correr pra conversar com ele. Ele tá mandando aquele discurso no jutsu, aí a Elisa aparece encapuzada. Agora o Prota tá conversando com a Mahiru depois da transmissão e eles encontram uma caixa da Elisa. E lá dentro do ursinho da Elisa eles encontraram um anel inteligente. E assim que o Prota pega, ele manda a Mahiru ficar de vigia e corre pro banheiro. E é porque que assim que ele pegou no anel, ele correu pro banheiro. Ele liga o anel e só um alegramo de um vídeo feito pela Elisa. Ela fala que o vírus MK não é natural e que foi criado pelo homem. Ela fala que tá escondido em algum lugar pesquisando sobre o vírus e fala que sente muita falta do Reito. O chefe está tudo pé da vida que o Reito não pegou a Mira. Então a garota de cabelo amarelo dá a entender que vai conseguir alguma coisa com algum homem. A cena corta pra um cara que tava sofrendo bullying. A escola inteira sabia e não fazia nada. Agora ele tá caminhando no corredor da escola todo molhado. As seus olhos já sabiam o que aconteceu, mas ninguém quer o ajudar. Então ele se lembra de um amigo que também gostava de um certo tipo de idols. Eles até voltavam pra casa juntos, mas um dia ele viu seu amigo sofrendo bullying e resolveu interferir. Ele fala que a professora já tá chegando e um dos caras decide que a partir daquela hora o alvo dele ia mudar. Mas ao invés de agradecer, o amigo dele sai sem falar nada e pisa no livro dele. Ele toca piano e durante uma aula ele sente uma dor e a professora fala que devia ir no hospital. E no hospital ele descobre que tem esclerose celular e vai ter que fazer o mesmo tratamento do Reito. Ele tenta se despedir das pessoas da sua sala, mas ninguém liga. E quando ele tava voltando pra casa, ele pega um dos caras que fazem burro com ele no pulo com a garota. Então o cara bate nele e ele fala que pessoas como ele deviam morrer. Então ele vai pro hospital e faz o tratamento. E antes que eu me esqueça, o nome dele é Doi. E quando o Doi acorda, ele tem uma garota pra recepcionar. Ela fala
fala que seu nome é Karen, explica tudo o que aconteceu. Agora ele só pode ir no dormitório e na escola. Ele tá na aula junto com a Karen e ela pede que ele acompanhe depois da aula. Ela leva pra sua professora de piano e a Karen fala que o Doi merece uma recompensa. Então a professora pergunta se o Doi tá livre à noite e o convida pro dormitório dela. Quando ele chega, a professora tinha acabado de sair do banho e ela pergunta o que ele acha dela e apaga a luz. Ela o beija e joga na cama. Ela fala que isso é uma recompensa por ele vencer a doença e ele faz tudo como ele de verdade faria. E no dia seguinte eles fizeram de novo e o Doi tá acordando. Ela dá bom dia pra ele, que tá na cama dela, eles acabam fazendo de novo. Agora o Doi tá na escola e a Karen fala que ele vai ter que começar a fazer educação física com elas, mesmo que ele não goste disso. Ele tá na água e uma garota parece que vai se declarar pra ele e a outra literalmente puxou o sutiã dela. E é claro que eu não vou mostrar isso aqui, né, pô? A garota que ganhou a competição de natação assinou pro Doi e mais tarde ela apareceu no quarto dele. O ar-condicionado do quarto dela quebrou e ela vai ter que passar uma semana dormindo no quarto dele. E no dia seguinte ela literalmente pediu ajuda pra se vestir e ele quase não consegue mais se segurar. Agora na escola ele tá conversando com a Karen sobre isso. O Doi fala que foi um susto logo pela manhã e a Karen fala que isso é por causa do clã dela. Aquela garota de um clã muito antigo, que não é como as outras famílias. O Doi fala que vai ser uma semana longa e a Karen fala que ele vai ter que ir a vestir depois do banho. Ele fica surpreso, acaba cuspindo a água que tava na boca dele e na cara. Então ela vai lavar o rosto, chega uma garota chamada Shinka. O Doi fala que tem algo pra perguntar e pergunta como que aquela garota faz pra se vestir depois do banho. Ela fica toda envergonhada e grita com o Doi que ia tomar banho com aquela garota. Mas ela fala que só tava brincando e que ela sempre ia com uma colega de quarto que depois a vestia. Mais tarde ele tá na call com a professora e pede pra ir no quarto dela essa noite, mas ela fala que não dá. O Doi pergunta se ela tá o evitando, mas ela fala que é uma necessidade biológica das mulheres. Então ele pede desculpa por isso e eles encerram a ligação. A cena corta pra de noite, ele já tá indo dormir, mas a colega de quarto dele fala que quer dormir do lado dele. E ela fala que tá feliz pela existência do vírus MK, porque agora ela tá junto dele. E que ela se apaixonou por ele assim que o viu, e eles acabaram se pegando. A cena corta pro Reito ver no programa dele, as pessoas realmente estão dando bastante apoio. A cena corta de novo pro Doi, agora ele acabou de acordar depois de ter feito com ela. Ela dá bom dia pra ele e o Doi toma um pouco de água. Ele pergunta pra ela se ela quer um pouco, mas ela pede ajuda pra beber. Então é assim que ele dá água pra ela. Ele foi conversar com a professora, mas ela já sabe que ganhou um par de chifres e saiu correndo chorando. Ele pergunta se existem outros homens com resistência ao vírus MK e ela responde que talvez exista mais então toca o sino da escola, eles voltam pra aula. Na aula a Karen fala na frente da sala que ela é o lugar do Doi acasá-la com todas as mulheres e manda as garotas tirar o uniforme e elas obedecem. Agora ele pode literalmente escolher quem ele vai pegar. E assim acaba o episódio 4. Esse anime é bem difícil de resumir porque o et dele é muito forte. Mas se você quiser a parte 2, você comenta aí, pô. Tem um vídeo nos cards aí que eu resumi o anime inteiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado por assistir, até a próxima e fui!